Invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores presentes, dou por aberta a sessão ordinária do dia 27 de janeiro de 2020. Passaremos a leitura do trecho bíblico com o vereador Léo Pereira, do PSDB. Pleiteia-me, Senhor, com aqueles que pleitam o amigo. Peleja contra os que pelejam contra a mim. Palavra do Senhor. Passaremos a leitura da ata número 3 de 2020, da sessão ordinária do dia 20 de janeiro de 2020, com o secretário vereador Jader Silva. Câmara Municipal de Vereadores de Mostardas, Estado do Rio Grande do Sul, 20 de janeiro de 2020. Ata 03 de 2020, aos 20 dias do mês de janeiro do ano de 2020, às 19 horas, no prédio sede da Câmara Municipal Calçadão Chico Pedro, presidente vereador André Soares, do Progressistas, constatando o número regimental de vereadores, com a presença dos vereadores Adelino Silveira, do PDT, D'Angelo Mota, do PDT, Ednei Machado, sem partido, Jader Silva, do PTB, Lazinho Costa, do MDB, Léo Pereira, do PSTB, e Dr. Luiz, sem partido, e Tônia Araújo, do MDB. Invocando a proteção de Deus, deu por aberta a reunião ordinária. Após o presidente, solicitou ao vereador Lazinho Costa que procedesse à leitura do trecho bíblico. Na matéria do expediente, o secretário vereador Jader Silva fez a leitura da ata 02 de 2020, da sessão ordinária do dia 13 de janeiro de 2020. Na sequência, o presidente colocou em discussão, sendo aprovado por unanimidade. No espaço destinado à matéria em pauta, o secretário vereador Jader Silva fez a leitura das proposições. Expediente 07 de 2020, projeto de lei 05 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 08 de 2020, projeto de lei 06 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 09 de 2020, projeto de lei 07 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 010 de 2020, projeto de lei 08 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 011 de 2020, projeto de lei 09 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 012 de 2020, projeto de lei 010 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 013 de 2020, projeto de lei 011 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 013 de 2020, projeto de lei 011 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 014 de 2020, projeto de lei 012 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 015 de 2020, projeto de lei 013 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 015 de 2020, projeto de lei 013 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 015. Expediente 016 de 2020, projeto de lei 014 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 017 de 2020, projeto de lei 015 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 018 de 2020, projeto de lei 016 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 019 de 2020, projeto de lei 017 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 020 de 2020, projeto de lei 018 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 021 de 2020, projeto de lei 019 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 022 de 2020, projeto de lei 020 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 023 de 2020, projeto de lei 021 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 024 de 2020, projeto de lei 022 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 025 de 2020, projeto de lei 023 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 026 de 2020, projeto de lei 024 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 027 de 2020, projeto de lei 025 de 2020, de autoria do Poder Executivo.
Expediente 028/2020, projeto de lei 026/2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 029/2020, projeto de lei 027/2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 030/2020, projeto de lei 028/2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 031/2020, projeto de lei 029/2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 032/2020, projeto de lei 030/2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 033/2020, projeto de lei 031/2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 034/2020, projeto de lei 032/2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 02/2020, projeto de lei 02/2020, de autoria do Poder Legislativo. Expediente 03/2020, projeto de lei 03/2020, de autoria do Poder Legislativo. Expediente 04/2020, projeto de lei 04/2020, projeto do Poder Legislativo. Expediente 05/2020, projeto de lei 05/2020, de autoria do Poder Legislativo. Expediente 06/2020, projeto de lei 06/2020, de autoria do Poder Legislativo. Expediente 01/2020, projeto de resolução 01/2020, de autoria da mesa diretora. Expediente 02/2020, projeto de resolução 02/2020, de autoria da mesa diretora. Expediente 01/2020, requerimento da autoria do vereador Tony Araújo, do MDB. No espaço dos líderes, usar a palavra vereador D'Angelo Mota, do PDT, Géder Silva, do PTB. No espaço do grande expediente, usar a palavra os vereadores Tony Araújo, D'Angelo Mota e André Soares, sob a presidência do vereador Léo Pereira. Sobre a presidência do vereador Léo Pereira. No espaço destinado à discussão da pauta, usou a palavra o vereador Léo Pereira, que solicitou urgência de todas as matérias em pauta, com exceção do expediente 012/2020, projeto de lei 010/2020, de autoria do Poder Executivo, sendo referido o pedido aprovado por unanimidade. No espaço destinado à ordem do dia em regime de urgência, expediente 07/2020, projeto de lei 05/2020, de autoria do Poder Executivo, 08/2020, projeto de lei 06/2020, de autoria do Poder Executivo. Usou a palavra o vereador D'Angelo Mota, do PDT, que solicitou ao presidente que fosse declarado o voto nos termos regimentais. Meu voto vai ser favorável, mas declaro o valor do repasse deveria ser R$ 164.840, de acordo com a resolução número 24 de 2009 do Conselho Municipal de Saúde. Expediente 09/2020, projeto de lei 07/2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 010/2020, projeto de lei 08/2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 011/2020, projeto de lei 09/2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 013/2020, projeto de lei 011/2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 014/2020, projeto de lei 012/2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 015/2020, projeto de lei 013/2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 016/2020, projeto de lei 014/2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 017/2020, projeto de lei 015/2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 018/2020, projeto de lei 016/2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 019/2020, projeto de lei 017/2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 020/2020, projeto de lei 018/2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 021/2020, projeto de lei 019/2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 022/2020, projeto de lei 020/2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 023/2020, projeto de lei 021/2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 024/2020, projeto de lei 022/2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 025/2020, projeto de lei 023/2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 026/2020, projeto de lei 024/2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 027/2020, projeto de lei 025/2020, de autoria do Poder Executivo.
Expediente 028 de 2020. Projeto de Lei 026 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 029 de 2020. Projeto de Lei 027 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 030 de 2020. Projeto de Lei 028 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 031 de 2020. Projeto de Lei 029 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 038 de 2020. Projeto de Lei 030 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 033 de 2020, projeto de lei 031 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 034 de 2020, projeto de lei 032 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 02 de 2020, projeto de lei 02 de 2020, de autoria do Poder Legislativo. Expediente 03 de 2020, projeto de lei 03 de 2020, de autoria do Poder Legislativo. Expediente 04 de 2020, projeto de lei 04 de 2020, de autoria do Poder Legislativo. Expediente 05 de 2020, projeto de lei 05 de 2020, de autoria do Poder Legislativo. Expediente 06 de 2020, projeto de lei 06 de 2020, de autoria do Poder Legislativo. Expediente 01 de 2020, resolução 01 de 2020, de autoria da mesa diretora. Expediente 02 de 2020, projeto de resolução 02 de 2020, de autoria da mesa diretora. Expediente 01 de 2020, requerimento de autoria do vereador Tony Araújo, do MDB. Expediente 01 de 2020, projeto de lei 01 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 02 de 2020, projeto de lei 02 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 04 de 2020, projeto de lei 04 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Todos aprovados por unanimidade. No rito ordinário, expediente 05 de 2020, projeto de lei 083 de 2019, de autoria do Poder Executivo. Expediente 06 de 2020, projeto de lei 098 de 2019, de autoria do Poder Executivo. Expediente 01 de 2020, projeto de lei 01 de 2020, de autoria do vereador Tony Araújo, do MDB. Todos aprovados por unanimidade. No espaço destinado às explicações pessoais, usar a palavra o vereador Léo Pereira, Ednei Machado e D'Angelo Mota. Todos os pronunciamentos e contos gravados em mídia, fazendo parte do anexo dessa ata. Nada mais a tratar, o presidente encerrou a presente reunião às 21h44, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária da sede da Câmara Municipal de Mostardas, que ocorrerá dia 27 de janeiro de 2020, segunda-feira, às 19 horas. Essa ata vai assinada por mim e pelo presidente, vereador André Soares, do Progressista, Géder Silva, secretário do PTB. A ata está em discussão. Não há interesse dos vereadores em discutir, coloco em votação. O vereador que permanecer sentado aprova, que se colocar de pé rejeita. A ata está aprovada por maioria absoluta, ressalvando os senhores vereadores o direito de retificá-la por escrito dentro do prazo regimental. Passaremos à leitura das correspondências. Correspondências, presidente. Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Mostardas. Ofício 03 de 2020, Mostardas, 27 de janeiro de 2020. Excelentíssimo senhor André de Lemos Soares, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Mostardas. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos, através deste, solicitar o apoio dessa Casa Legislativa para que, junto aos deputados estaduais, busquemos o apoio necessário para que seja criada uma nova lei que permita aos municípios darem continuidade ao convênio IP Saúde. Sendo que tínhamos, para o momento, atenciosamente, Gilsomar da Silva Chaves, presidente do Sindicato de Servidores Municipais. Câmara Municipal de Mostardas, Estado do Rio Grande do Sul, ofício 01 de 2020, Mostardas, 23 de janeiro de 2020. Excelentíssimo senhor André Soares, presidente da Câmara de Vereadores de Mostardas, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, eu cordialmente cumprimentá-lo, venho por meio desse ofício informar que este vereador não irá solicitar a emissão de diárias para as viagens que realizarem em representação aos interesses do Legislativo no ano de 2020, bem como em caso de realização de cursos de aperfeiçoamento, também não irá custear com recursos públicos, sendo a mesma orientação quando o assessor desse vereador.
que tal medida não seja inibidora do exercício do direito dos demais pares dessa Casa, sendo tal decisão de renúncia ao vereador de diárias e custeio de cursos com recursos públicos, uma decisão decidiu para entender que a demonstração do efetivo comprometimento com o uso racional dos valores destinado ao legislativo é minha obrigação. Atenciosamente, vereador Ednei Machado, vereador. Seria essa correspondência, presidente. Correspondências estão à disposição na Secretaria da Casa. Passaremos a leitura das proposições do Executivo e do Legislativo. Projeto de Lei 033 de 2020 autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. Prefeitura Municipal de Mostardas, excelentíssimo senhor André Soares, presidente da Câmara Municipal de Mostardas. Assunto projeto de Lei 033 de 2020. Senhor presidente, o presente projeto de lei busca autorização legislativa para contratar 10 operários para atuar na Secretaria de Obras, Saneamento, Transporte e Trânsito, mais especificamente na capina, varrição e limpeza da cidade. A necessidade justifica-se pelo fato que o município possui várias vias públicas, tanto na cidade como praias, o que exige manutenção permanente, principalmente no verão, onde os pastos crescem rápidos demais, e devido ao vento nordeste, típico nesta época do ano. Acumular areia nos meios-fios, causando um aspecto ruim para a comunidade e visitantes que passam pela nossa cidade nesse período de veraneio. A contratação dar-se através dos classificados em processo seletivo, visto que não há ninguém para ser chamado através de concursos públicos, sendo que o mesmo já está em processo de realização, cujas provas ocorrerão em 26 de janeiro de 2020. Como necessidade emergencial e por ordem temporária, que submetemos o presente projeto de lei em regime de urgência, para apreciação, análise e posterior votação dessa Casa Legislativa. Mostardas, 26 de janeiro de 2020, Marne Matheus Vitorino de Souza, prefeito em exercício. Projeto de Lei 034 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. Prefeitura Municipal de Mostardas, excelentíssimo André Soares, presidente da Câmara Municipal de Mostardas. Assunto, projeto de lei 034 de 2020. Senhor presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa a fim de que o Poder Executivo possa realizar a contratação emergencial por tempo determinado de um servidor para o cargo de tesoureiro, a ser lotado na Secretaria Municipal de Finanças. A necessidade esta caracteriza pelo termo do contrato da servidora Rudinéia Silveira da Silva. A contratação dar-se através dos classificados em processo seletivo, visto que não há ninguém para ser chamado através de concursos públicos, sendo o mesmo já está em processo de realização cujas provas ocorrerão no dia 26 de janeiro de 2020. Como necessidade emergencial e por ordem temporária, que submetemos o presente projeto de lei em regime de urgência, para apreciação, análise e posterior votação desta Casa Legislativa. Mostardas, 23 de janeiro de 2020, Marne Matheus Vitorino Souza, prefeito em exercício. Projeto de Lei 035 de 2020, prorroga prazo de contratação por tempo determinado, autorizada pela Lei Municipal 3889, de 15 de janeiro de 2019. Prefeitura Municipal de Mostardas, excelentíssimo senhor André Soares, presidente da Câmara Municipal de Mostardas. Projeto de Lei 035 de 2020. Senhor presidente, dirigimos-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o presente projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a prorrogar a Lei Municipal 3889, de 15 de janeiro de 2019, que autorizou a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público para o cargo de fiscal. O contrato referido acima se encerrará em 19 de fevereiro de 2020, conforme portaria número 1874 de 2019 em anexo.
A manutenção da contratação por período além daquele inicialmente previsto está amparada na garantia do direito à estabilidade de que trata o artigo 10, 2b do ato das disposições constitucionais transitoriais, ADCT, onde garante estabilidade desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o nascimento do filho. Nesse caso, tem data prevista para junho de 2020, conforme cópia de carteira de gestante em anexo. Ressaltamos ainda que a atual tendência de jurisprudência é por estender inclusive às servidoras contratadas, temporariamente, o direito à estabilidade provisória. E com isso, o rompimento de vínculos dentro do período de estabilidade poderá ser convertido em indenização caso a servidora provoque o judiciário, causando prejuízo ao horário público. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei em regime de urgência para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 23 de janeiro de 2020. Marne Matheus Vitorino de Souza, prefeito em exercício. Projeto de Lei 036 de 2020 abre crédito suplementar para cobertura das despesas dos programas abaixo relacionados. Prefeitura Municipal de Mostardas, excelentíssimo senhor André Soares, presidente da Câmara Municipal de Mostardas. Projeto de Lei 036 de 2020. Senhor presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial e suplementar para as rubricas orçamentárias do Orçamento 2020. Alocando assim o saldo dos recursos que tiveram superávit financeiro no exercício de 2019. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei em regime de urgência para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 23 de janeiro de 2019, Marne Matheus Vitorino Souza, prefeito em exercício. Projeto de lei 037 de 2020, prorroga o prazo de contratação por tempo determinado, autorizada pela Lei Municipal número 3904, de 29 de janeiro de 2019. Prefeitura Municipal de Mostardas, excelentíssimo senhor André Soares, presidente da Câmara Municipal de Mostardas. Projeto de Lei 037 de 2020. Senhor presidente, dirigimos a essa Casa Legislativa para encaminhar o presente projeto de lei, que autoriza o Poder Executivo a prorrogar a Lei Municipal 3904, de 29 de janeiro de 2009, que autorizou a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional de interesse público para o cargo de professor de educação infantil. O contrato referido acima se encerrará em 27 de fevereiro de 2020, conforme portaria 1916 de 2019 em anexo. A manutenção da contratação por período além daquele inicialmente previsto está amparada na garantia do direito à estabilidade de que trata o artigo 10, 2b do ato de disposição constitucionais transitórias, ADCT, onde garante a estabilidade desde a confirmação de gravidez até 5 meses após o nascimento do filho, que nesse caso tem data prevista para 10 de fevereiro de 2020, conforme cópia da carteira de gestante e anexo. Ressaltamos ainda que a atual tendência de jurisprudência é por atender, inclusive, as servidoras contratadas temporariamente o direito à estabilidade provisória. E com isso, o rompimento do vínculo dentro do período de estabilidade poderá ser convertido em indenização caso a servidora provoque o judiciário, causando prejuízo ao horário público. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei em regime de urgência para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 24 de janeiro de 2020. Marne Matheus Vitorino Souza, prefeito em exercício. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Vereadores e Mostardas, Gabinete da Presidência. Projeto de Resolução 03 de 2020. Autoria mesa diretor, deliberação do plenário. Expediente 03 de 2020. Autoriza a mesa diretora a alocar prédio com dispensa de licitação e dar outras providências. Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu, vereador André Soares, presidente dessa Câmara Municipal de Mostardas, no uso de suas atribuições legais nos termos da Lei Orgânica Municipal do artigo 35, inciso 4º,
da letra G do Regimento Interno, promulga o seguinte. Justificativo. O presente projeto de lei de resolução busca autorização do douto plenário para que possa continuar abrigando as bancadas dos partidos com representação nesta casa, setor de informática e Copa, uma vez que o prédio principal do Legislativo Municipal não dispõe, no momento, de espaço suficiente para acomodar tais setores. Enquanto aguardamos a ampliação das instalações dessa casa legislativa e para que tais serviços não sofram interrupção de continuidade. Pelo exposto, confio na aprovação da presente resolução dos nobres edis, André Soares, presidente, Léo Pereira, vice-presidente, e Géder Silva, secretário. Câmara Municipal de Mostardas, Estado do Rio Grande do Sul, pedido de providência da autoria do vereador Adelino Silveira, do PDT. Encaminhamento ao Poder Executivo, expediente 01 de 2020. Excelentíssimo senhor André Soares, presidente da Câmara Municipal de Mostardas. Senhor presidente, o vereador Cabar subscreve, vem nessa oportunidade solicitar que seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência: que seja feita a limpeza com roçadeiro na rua Schaeffer, número 345, na Praia do Farol da Solidão. Justificativa: a pedido dos moradores, pois o pasto está muito alto. Mostardas, 24 de janeiro de 2020. Adelino Silveira, vereador do PDT. Seria essas proposições, presidente. Obrigado, vereador Géder. Nós, antes de passar um espaço destinado aos líderes, vamos abrir espaço regimental para esclarecimentos solicitados pelo pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Jorge Amaro de Souza Borges, através do ofício número 2 de 2020, de 3 de janeiro de 2020, do qual concedo o tempo de 15 minutos. Convido o secretário municipal do Meio Ambiente, Jorge Amaro de Souza Borges, a fazer uso da palavra nos termos solicitados. Por favor, secretário. Senhor presidente, demais vereadores, membros da mesa, comunidade que nos assiste online, comunidade aqui presente, assessorias. Em primeiro lugar, quero agradecer essa oportunidade de estar trazendo aqui, presidente, o nosso terceiro relatório de qualidade ambiental. Quando assumimos a Secretaria do Meio Ambiente, vereador D'Angelo, nós tínhamos uma percepção de que seria um trabalho não somente de uma gestão, mas um trabalho da administração para todos os nossos munícipes e que esse trabalho ficasse registrado para a nossa comunidade. Vereador Ednei, a Política Municipal do Meio Ambiente de 2011 prevê que anualmente se elabore esse relatório de qualidade ambiental. Esse relatório nada mais é do que um resumo, vereador Adelino, das ações desenvolvidas pelo município, mas também um registro e um histórico de tudo aquilo que é produzido, vereador Lazinho, no sentido de os próximos que chegarem tenham elementos para bem governarem aquilo que não é nosso, aquilo que é do povo. Vereador Dr. Luiz. E esse relatório, quando a gente assumiu a Secretaria do Meio Ambiente, em 2017, vereador Tônio, a gente tinha um compromisso de organizar a política ambiental municipal. Organizar nos seguintes pontos: na gestão, no licenciamento, na educação e, sobretudo, no planejamento ambiental. O município hoje tem em torno de 25 processos. Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Justiça Estadual, Justiça Federal, e nós tínhamos que tirar o município do banco dos réus. Sendo que, talvez, de todos esses processos, vereador D'Angelo, seja a ação civil pública de 2009, mas também outras ações, não menos importantes, e que a gente precisa
enfrentar de frente, como, por exemplo, o caso da Caieira, como, por exemplo, o caso do Arroio Passal ou o Valão do Zé Grande. Várias e várias ações que a gente precisava, então, criar alternativas de enfrentamento. Bom, um dos primeiros pontos que a gente entendeu como extremamente importante foi qualificar a Secretaria do Meio Ambiente, o órgão que cuida dessa política. E como é que se qualifica essa secretaria? Primeiro, investindo no material humano, doutor Luiz. Não se investe em espaço nenhum sem se qualificar o material humano, nos técnicos, nos servidores, na fiscalização, nos equipamentos, na estrutura da secretaria. E com isso, né, implementamos o Fundo Municipal do Meio Ambiente, implementamos o Conselho Municipal do Meio Ambiente, organizamos a estrutura da secretaria. E a partir dessa organização, começamos então a enfrentar alguns problemas pontuais, como, por exemplo, a unidade de transbordo. A prefeitura cobrava o licenciamento ambiental de espaços privados e ela não tinha licenciamento ambiental e ainda não tem, e a gente precisa dizer que ainda não concluímos e não vamos concluir em 4 anos, teremos aí algumas tarefas que talvez demore muito mais tempo. E eu lembro, presidente André, de 2004, 2005, quando eu ainda nem tinha entrado na biologia, e começamos um trabalho no antigo lixão, e esse antigo lixão ainda está em recuperação. Investir em meio ambiente, às vezes, é uma secretaria que, no ponto de vista do imediatismo, é muito difícil porque a gente não enxerga de forma imediata a resposta para os problemas. Eu lembro que, em janeiro de 2017, uma das primeiras agendas que nós tivemos foi lá no Bacpari, com aquela comunidade, a grande demanda do Bacpari, e nós demos alguns passos importantes, mas o trabalho ainda vai persistir, porque são demandas que não são de uma única gestão. E a gente precisa entender isso. E o relatório, ele vem justamente dizer isso. Ele vem dar transparência nas ações realizadas para que a gente possa, não somente essa gestão, mas as outras gestões, e hoje está aqui me acompanhando o fiscal ambiental Marcelo, que muitas vezes os servidores guardam a memória da secretaria, mas mesmo os funcionários são transitórios das secretarias. E o relatório fica, então, como um instrumento de monitoramento permanente dessas ações. E que traz também alguns desafios, alguns resultados. Hoje nós estamos caminhando para chegar, vereador Léo, em 2020, no final do ano, com 100% dos empreendimentos públicos licenciados. Isso é importante do ponto de vista ambiental, mas é também importante do ponto de vista da saúde, porque quando a gente cuida do meio ambiente, a gente cuida da saúde. Isso é importante no ponto de vista da responsabilidade pública. Esta semana, vereador D'Angelo, eu tive uma agenda na Marinha para tratar, né, das questões relacionadas à Marinha no nosso município, das embarcações. E chegando lá, né, entrando pela porta da frente, com a licença dos balneários na mão. Isso nos dá credibilidade perante as instituições. Hoje, vários órgãos têm dialogado conosco por conta disso. E isso a gente deixa para o nosso município. Então, a gente vem aqui dizer que esse relatório, ele apresenta resultados concretos e não se exime de também dizer aquilo que a gente não conseguiu fazer. Porque a gente não pode tapar o sol com a peneira. Os problemas do município não podem serem escondidos. O nosso papel é resolver aquilo que dá para resolver, mas também assumir aquilo que não conseguiu fazer. E apontar por que não fez. Porque isso fica para o município. Eu sou servidor do Estado, estou cedido aqui pelo Estado. O ano que vem eu posso não estar aqui, eu dependo de uma série de fatores. Dependo do meu governador. Dependo da minha chefia imediata. Mas eu quero que no momento que eu não esteja aqui, as informações estejam disponíveis para todos aqueles que estiverem, que chegarem lá na Secretaria do Meio Ambiente.
para que a gente possa enfrentar de frente os problemas e, ao mesmo tempo, produzir soluções para a nossa comunidade. A gente tem desafios com relação ao lixo, com relação ao esgoto, com relação aos nossos balneários, mas a gente tem avançado no sentido, principalmente, de diálogo com alguns setores da sociedade, seja através do Conselho Municipal do Meio Ambiente, seja através dessa casa. Todos os vereadores têm sido parceiros, têm sido assíduos no sentido de estarem abertos ao diálogo. A gente tem, na medida do possível, colocado, vereador e presidente André, a secretaria sempre à disposição para esclarecer, porque aquilo que a gente produz é para toda a nossa comunidade. Talvez, além desse desafio dos balneários que a gente tenha hoje, e que talvez seja o grande desafio do município, assim como o desafio do lixo, percebam que a gente gasta 1 milhão por ano com lixo, e que o IPTU arrecada pouco mais de 800 mil. Então, o IPTU não está pagando nem o lixo ainda. E a gente tem que procurar respostas para isso. E a gente buscou algumas respostas. Parceria com o SESMAR, no sentido de reduzir o lixo eletrônico. Parceria com a Reciclanip, para ajudar as nossas borracharias com relação aos pneus. Estamos pensando agora ecoponto de pilha, de bateria. Implementamos a coleta seletiva. Algumas ações de limpeza da cidade, em vários pontos da cidade. Mas são ações que a gente precisa de uma efetividade coletiva de toda a sociedade. Então, pensar no meio ambiente é pensar, sobretudo, em ações concretas. Mas para que a prefeitura possa, de fato, cobrar, ela também precisa fazer sua parte. E recebi hoje, vereador Géder, uma ligação do Ministério do Meio Ambiente, que o município de Mostardas vai ser um dos 10 primeiros municípios do Rio Grande do Sul a assinar um termo. O ministro já assinou, o prefeito assinou e mandou o termo, já está em posse do Ministério do Meio Ambiente, de uma agenda ambiental na administração pública. Foram 3 anos de trabalho junto ao Ministério do Meio Ambiente para que o município de Mostardas assinasse e assumisse esse compromisso enquanto município. Para que quando eu vá cobrado da iniciativa privada, eu possa dizer, a prefeitura também está fazendo a sua parte. Porque a prefeitura só cobrar e não fazer a sua parte é uma insensatez e não demonstra compromisso com a comunidade. Então a prefeitura precisa começar a fazer a sua parte. Então, provavelmente no mês de fevereiro receberemos então essa publicação no Diário Oficial da adesão do município de Mostardas à Agenda 3P, Agenda Ambiental dentro da prefeitura. A prefeitura cuidando do meio ambiente. Todos os espaços da prefeitura assumindo metas com a reciclagem, com o tratamento de efluentes, com a redução de valores com a iluminação, com metas pré-estabelecidas a curto, médio e longo prazo. Ou seja, talvez essa seja uma das grandes questões que a gente procurou estabelecer como prioridade. Então, senhor presidente, a gente vem aqui dizer que o município tem buscado enfrentar com clareza, com transparência, os problemas ambientais que nos cercam. Ouvindo a sociedade, respeitando e valorizando os nossos servidores, principalmente compartilhando todas as ações e decisões com estes servidores, porque eles que são a mola, eles que são a propulsão de todas as ações que elaboramos dentro da prefeitura, dentro da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Senhor presidente, essas ações, este relatório, além de estarem disponíveis no nosso portal ambiental, hoje nós já podemos dizer, o município de Mostardas tem 100% do seu licenciamento ambiental online. O empreendedor entra e todas as informações estão lá disponíveis, né, no nosso portal de meio ambiente. Esse relatório também vai estar lá disponível, assim como também estaremos deixando à disposição aqui nesta casa um exemplar desse relatório. E sempre que há uma demanda relacionada ao meio ambiente, eu sempre tenho dito,
e brinco muito com as pessoas. Na dúvida, pergunte. Na dúvida, nos procure na Secretaria do Meio Ambiente. E a gente tem percebido, e eu tenho percebido muito isso ao longo desses 3 anos na Secretaria, que muitas das situações se davam pela desinformação. Muitas das informações. Esta semana, nós tivemos uma reunião com a nova chefia do parque, porque nós temos uma demanda histórica com relação à estrada do Balneário Mostardense. Tem uma parte dela que precisa ser levantada, tem drenos que precisam serem melhorados, tem um serviço de drenagem, vereador Adelino, que precisa ser feito, inclusive no banhado, e nós acordamos tecnicamente que parte desse serviço é viável, é possível. Como, por exemplo, no início de 2019, nós fizemos uma poda na vegetação nativa na estrada. Assim como hoje, por conta da licença ambiental dos balneários, a gente pode fazer movimentação de areia dentro da área licenciada. Óbvio que tudo isso ouvindo a Secretaria do Meio Ambiente, tudo isso com pareceres técnicos, tudo isso dentro da legalidade, vereador Ednei. Tudo é possível dentro da lei. E muitas vezes se criam, e a gente cria-se lendas na sociedade, de que alguns pontos o meio ambiente trava o desenvolvimento, mas é o contrário. A falta de ação e de gestão ambiental é o que muitas vezes implica em dificuldades no desenvolvimento. Sabemos dos desafios, principalmente nesse período que a gente tem um acréscimo aí de mais de 7.000 pessoas nos nossos balneários. Mas também temos certeza que quando a gente une forças, quando a gente busca parcerias com diferentes instituições, a gente consegue chegar a objetivos comuns. Eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje, nesta reunião, sabendo que esta casa foi extremamente importante no ponto de vista da regularização dos balneários, que era o nosso grande gargalo, que trouxe essa responsabilidade para o município, trouxe uma grande responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, deu luz a problemas que eram históricos no nosso município. Que esse relatório sirva para reflexão, sirva para monitoramento, mas, sobretudo, sirva como um instrumento, vereador D'Angelo, de controle e transparência de todas as ações públicas. Estamos à disposição, agradeço a oportunidade e o espaço. O relatório ficará disponível nesta casa e nós, lá na Secretaria do Meio Ambiente, disponíveis a cada um de vocês, sempre que entenderem que demandas ambientais forem dúvidas nesta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores vereadores. Muito obrigado, plateia que nos assiste em casa e aqui presencialmente. Muito obrigado. Obrigado, secretário Jorge Amaro. Esse trabalho de planificação e demonstração de resultados e também de problemas demonstra o sentido de espírito público que o secretário tem e de ação republicana, querendo deixar aí as informações para os sucessores que chegarem na pasta que hoje ele coordena. Parabéns ao secretário, não só em meu nome, mas eu tenho certeza que em nome de todos os vereadores, aos secretários e aos servidores, em nome do Marcelo, servidores da Secretaria de Meio Ambiente do município de Mostardas. Passaremos então o espaço destinado aos líderes, são 5 minutos para cada vereador, pela ordem de rodízio. Pela ordem, vereador Géder Silva, líder do PTB. Com a palavra, vereador Géder, 5 minutos. Presidente vereador André, colegas vereadores, plateia que nos assiste à noite de hoje, quem nos acompanha através da internet, uma boa noite. Presidente, não poderia deixar de vir nessa tribuna
Aqui, meu secretário Jorge Amaro. E parabenizar você, e principalmente sua equipe, que por trás um grande secretário tenho certeza, uma grande equipe que ajuda o senhor a elaborar grandes projetos que são projetos históricos aqui, que nem você falou bem, que é dos nossos balneários, o que o senhor relatou aqui na noite de hoje, é um crescimento um crescimento para o nosso município, vereador Ednei, de uma proporção de anos. E vínhamos lutando isso aí, professor Elimar, o senhor que foi vereador nessa casa, o secretário Jorge Amaro hoje colocou aqui para conhecimento de nós e de toda a comunidade. Está de parabéns à Secretaria de Meio Ambiente, secretário Jorge. Não poderia deixar de usar esse espaço para parabenizar e lhe agradecer o seu trabalho, a sua dedicação do dia a dia, a querer fazer. Tem muito isso, vereador Léo. Às vezes os problemas estão ali, chegam ali no setor público, o doutor Luiz, às vezes, são engavetados, são deixados para o lado, mas o senhor, com a sua habilidade, com o seu conhecimento, sempre trazendo um bom desempenho das suas potencialidades, não é por acaso isso que o senhor é doutor na sua carreira. Então, mais uma vez, parabenizo em nome do PTB e muito obrigado por ajudar o nosso município, Jorge Amaro. Muito obrigado a toda a sua equipe, o Marcelo, que está aqui fazendo presente na noite de hoje. Muito obrigado, município. Esse parlamento falou muito bem, nosso presidente lhe parabenize e lhe agradece ao mesmo tempo. Muito obrigado, Jorginho. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Jeder. Vereador Léo Pereira, líder do PSDB. Agradece. Vereador D'Angelo Mota, líder do PDT. Com a palavra, vereador D'Angelo, 5 minutos. Senhor presidente, da sua pessoa, eu saúdo mesa diretora dos trabalhos, colegas vereadores, assessores funcionários da casa, plateia que se faz presente na noite de hoje. Nossa saudação ao nosso secretário de Meio Ambiente, Jorge Amaro, Marcelo, funcionário da pasta, professor Elimar, sempre vereador desta casa. Senhor presidente, nesse espaço de liderança não poderia ser diferente, né? Claro que eu quero fazer algumas colocações em respeito à fala do secretário também, e na verdade eu nunca tive, não terei problema nenhum, mas nenhum mesmo, se alguém acha que eu tenho de vir algum dia a esta tribuna, onde quer que eu esteja, em elogiar o governo. O secretário Jorge Amaro é prova disso, eu tenho lhe convidado frequentemente a participar de programa de rádios, a qual eu participo na Rádio Mostardas, sempre teve espaço lá para comunicar, dar os seus anúncios. Agora até faz muito tempo que não vai, secretário, mas está convidado, já fica convidado. Mas o que eu quero dizer com isso? Que eu fico muito feliz, além das boas notícias que o secretário Jorge Amaro deu aos vereadores, e para mim isso não é novidade, porque eu tenho acompanhado, eu frequentemente estou na Secretaria de Meio Ambiente, sanando dúvidas, conversando por WhatsApp com o secretário, que sempre nos atendeu assim da melhor forma possível, né? Mas uma das falas, além de lhe parabenizar, secretário, e toda a sua equipe, o senhor foi muito bem quando disse que essa casa sempre foi parceira e sempre será em demandas do nosso município, mas eu fico mais feliz ainda em ouvir Vossa Excelência falar aqui na tribuna desta casa, e às vezes com muita propriedade, hoje líder do governo, o vereador Léo Pereira, de dizer que os vereadores aqui desta casa são parceiros para desenvolver projetos que surtem efeitos ao desenvolvimento do nosso município. Fico muito feliz com isso, porque independente de posição partidária, de bandeira partidária, nós sim divergimos em ideias e opiniões. Agora eu fico chateado, vereador Léo, quando pessoas mal intencionadas, e eu vou usar bem esta palavra, que não sei que intuito tem, tento denegrir até esta casa a imagem de alguns vereadores, dizendo que são contra tudo e são contra todos, vereador Jeder. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira. E prova disso, um dos melhores, não abatendo ninguém, é um dos melhores secretários de governo, e eu falo isso com muita tranquilidade. Parabéns ao seu trabalho, secretário Jorge Amaro.
Quem merece tem que colher os frutos. O próprio governo, se tiver que colher seus frutos, vai colher os seus frutos. E não vai ser nós, vereadores de oposição, que vamos estar aqui indo contra tudo, como alguns dizem. Que dá para contar nos dedos a história dos projetos de lei que votamos aqui contra essa casa. Mas sempre tem aquele tendencioso, vereador Léo, que tenta acabar com a situação. Na verdade, quer ser o alvo das atenções, e muitas vezes as coisas não é assim. Não é assim. Mas esse não é o foco do assunto. O foco do assunto é a visita do senhor aqui. E eu quero mais uma vez lhe parabenizar. E o nosso município vai poder usufruir de todo esse serviço, né? E isso que é o mais importante. Temos, é verdade, um processo na Justiça Eleitoral desde 2009. E houve alguns avanços significativos. Eu não tenho problema nenhum, eu acompanhei, eu estava nas audiências junto com o senhor, o vereador colega Ednei, que foram os escolhidos que nós fomos representar essa casa aqui nas audiências. Não tenho problema nenhum de dizer. E lhe parabenizo quando o senhor vem aqui e diz, e eu estou usando em outras palavras, que não está tudo resolvido. Tem muitas coisas para fazer e para avançar. E isso que é bonito. Mostrar os avanços, o que se avançou, o que evoluiu, mas muitas coisas que têm que ser concretizadas ainda e que têm que ser feito. Isso é bonito, esse debate, esse diálogo, enfim, isso é meu ponto de vista. Eu não estou aqui como dono da verdade, querendo trazer e transparecer alguma coisa, mas é um assunto importante, sim. Iniciou agora há poucos dias, lá na Lagoa do Bacupari, eu tenho acompanhado através da mídia, o senhor está lá juntamente com toda a sua equipe, um cadastramento daqueles terrenos lá, vereador Léo Pereira. Que agora, neste ano, depois de não foi nenhuma decisão judicial, mas foi uma autorização, a juíza autorizou que o município pudesse avançar em algumas questões, e esse trabalho, vou concluir em 30 segundos, presidente, que eu estou terminando meu espaço já e eu vou concluir, já peço para o senhor 30 segundos. Que a juíza, numa concordância, concordou que o município faça a sua parte. Então, parabéns ao Executivo, parabéns ao meio ambiente, parabéns a essa casa, que todos os vereadores sempre foram parceiros, independente de quem foi nas reuniões com a juíza ou não, esteve aqui os 9 vereadores sempre recebendo a comunidade, debatendo esses assuntos, isso sempre foi importante. E isso sim, isso que nós vamos levar de tudo isso que está acontecendo, e realmente, vereador Léo Pereira, o doutor Luiz costuma dizer às vezes que muitas pessoas às vezes querem ser o pai da criança, mas nessa questão não é independente disso, vereador Geda. O importante é que as coisas aconteceram e, secretário Jorge Amaro, incansavelmente, mais uma vez, eu lhe parabenizo pelo esforço que o senhor tem feito, pelo bom atendimento naquela secretaria, e tenho certeza que aquilo que a sua secretaria e que o Executivo precisar dessa casa, essa casa vai estar sempre à disposição. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador D'Angelo. A erva está fina, já fina. Vereador Tony Araújo, líder do PMDB. Desculpe, vereador. Passaremos ao espaço destinado ao grande expediente, são 10 minutos para cada vereador, pela ordem de rodízio. Pela ordem, vereador Ednei Machado, sem partido. Com a palavra, vereador Ednei, 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que está na plateia, nas suas residências, quero ser rápido aqui para aproveitar esse espaço também para saudar o nosso secretário Jorge Amaro, toda a sua equipe técnica. Acompanhamos com muita satisfação o trabalho técnico que está sendo feito pela Secretaria do Meio Ambiente, um trabalho muito mais técnico do que político, porque é um trabalho que envolve a questão ambiental do nosso município de Mostardas. Um trabalho inovador, Jorge, dá para dizer assim, e não é fácil tu administrar uma secretaria como a Secretaria do Meio Ambiente. É uma secretaria que lida com diversos órgãos, federais, estaduais, é um trabalho que tem que ser feito em conjunto com outras entidades, outros órgãos públicos, e, consequentemente, não é um trabalho simples, envolve muito, a questão do Ministério Público Federal e Estadual, das esferas judiciais. Então, realmente é uma secretaria integrada com outros órgãos e com outras entidades. E amarrar tudo isso, planejar tudo isso e chegar no resultado que nós estamos chegando, isso acaba resultando neste consenso que nós estamos vendo aqui na Câmara de Vereadores e da comunidade em geral,
no sentido de que realmente é um trabalho diferenciado que toda a tua equipe, tu e tua equipe vem fazendo, e claro, com a autonomia plena do prefeito Moisés, porque nenhum secretário desenvolve um bom trabalho se não tiver a autonomia, a liberdade e a confiança do prefeito municipal, e isso tu tens. Então, para todos nós aqui da Câmara de Vereadores, que recebemos aqui ao longo desses 3 anos inúmeros projetos de lei da questão ambiental, é importante a gente estar recebendo essas informações, este relatório, esta prestação de contas que tu vem trazendo aqui para nós. E dizer que isso na prática resulta em coisas muito boas, principalmente nas questões que nós acompanhamos desde o início dessa legislatura, como disse ali o colega vereador D'Angelo, na ação civil pública sobre a liberação dos nossos balneários. O que parecia algo inatingível, parecia algo muito longe, e parecia algo que cada vez mais a justiça iria intervir, cada vez mais a justiça iria determinar, expedir mandados. Estava na iminência de expedição de mandados, inclusive de reintegração de posse, de desmanche de residências, coisas drásticas. Nós presenciamos na última audiência, né, o ápice do teu trabalho, que foi a delegação, a devolução a quem tem realmente o poder público, que é o município de Mostardas, da gestão dos seus balneários. Se a justiça entendeu assim, é porque a confiança no trabalho que foi apresentado foi realmente suficiente para que a Justiça Federal, então, expedisse uma decisão deste porte. Vamos ter outra audiência agora, início de março, se não me falha a memória, para a homologação de todos esses projetos que nós aprovamos aqui. Tenho certeza vão ser homologados. E a gente acompanha passo a passo já o início do cadastramento imobiliário da Lagoa do Bacupari. É um passo importantíssimo. Estamos começando a ter um cadastro, estamos começando a conhecer quem são as pessoas que estão ocupando os lotes na Lagoa do Bacupari. E vai partir disso também uma demanda que a comunidade mesmo pedia, que é a tributação, né? A tributação do recolhimento do lixo, do IPTU. A comunidade pede isso para que aquela praia também arrecade e tenha uma fonte de renda para que seja feito investimentos naquele balneário. Então, Jorge Amaro e a ti, a tua equipe, nossos parabéns, em meu nome, tenho certeza, em todos os colegas mesmo, quem não falou, os parabéns pelo trabalho que tu desempenhasse, nos orgulha muito, né, esse trabalho, este momento que Mostardas vive, coisas que às vezes não aparecem, mas na esfera administrativa são muito importantes, como a questão do transbordo. Eu estava olhando umas fotografias de 2016, 2015, 2014, aquilo era realmente algo apavorante. Algo assim que tu chegava e dizia, nem sei se é lixão ou o que é isso. Porque estava lá escondido lá atrás, mas esconder a sujeira não é a melhor solução. E hoje a gente tem um trabalho que foi feito de recuperação e a gente sabe o quanto que aquilo lá está organizado, ambientalmente organizado, e que nós, como sociedade que produzimos cada vez mais lixo, vamos produzir muito mais, essa é uma tendência, infelizmente, mas temos que saber dar a esse lixo a destinação final. Porque senão, em poucos dias, nós teremos um problema monstruoso e talvez muito difícil de resolver. Então, lá, e quase ninguém vai lá, naquela área de transbordo, quase ninguém vai. Atrás do Jeep Club, hoje está um local adequado, sendo feito o transbordo do lixo conforme as normas ambientais e, consequentemente, não havendo penalidades para o poder público. Além de não haver dano ao meio ambiente, não há penalidades ao poder público, que antes havia imposição de multas, havia restrições e ações civil pública por causa do mau cuidado e o maltrato com a destinação final do lixo. Então, fica aqui o meu registro. Esta área, que é uma área nem sempre dada importância pelos administradores, mas para a nossa sociedade de hoje e para a sociedade do futuro, é sim muito importante a gestão ambiental e equilibrada dos nossos recursos. Parabéns, secretário. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Ednei Machado. Pela ordem, vereador Jader Silva. Agradece, vereador Lazinho Costa.
Também agradece. Vou passar então o espaço destinado à matéria em pauta. Nós temos os expedientes 35, 36, 37, 38, 39 de 2020, são todos projetos de lei de autoria do Poder Executivo. O expediente 3 de 2020, projeto de resolução de autoria da mesa diretora. E o expediente número 1 de 2020, pedido de providência de autoria do vereador Adelino Silveira, do PDT. Está aberto então o espaço de discussão da pauta, são 10 minutos para cada vereador pela ordem de inscrição. Vereador Léo Pereira, líder do PSDB, com a palavra. Presidente Géder, colegas vereadores, plateia que está nos assistindo. Eu venho nesse espaço da discussão da pauta para pedir aos colegas vereadores que nós votassem em regime de urgência, né, os expedientes 35, 36, 37, 38, 39, todos de autoria do Poder Executivo. E também o expediente 03, projeto de resolução de autoria da mesa diretora. Devido até temos recesso, né, e seria importante se nós votássemos em regime de urgência esses projetos. Seria isso, presidente. Muito obrigado, vereador Léo. Continua a discussão. Não há interesse dos vereadores em discutir. Vou colocar em discussão, então, o pedido de urgência do vereador Léo Pereira aos expedientes 35, 36, 37, 38, 39, de autoria do Poder Executivo, e ao expediente número 3, projeto de resolução de autoria da mesa diretora. Está em discussão o pedido de urgência do vereador Léo. Não há interesse em discutir, coloco em votação. O vereador que permanece sentado aprova, que se coloca de pé rejeita. Está aprovado o pedido de urgência por unanimidade. A sessão está interrompida por 5 minutos para as comissões emitirem os pareceres.
Vamos retomando a sessão, então, passando imediatamente o expediente na ordem do dia. Vou passar, então, ao secretário vereador Géder. Presidente, temos a ordem do dia, projeto de lei 010 de 2020, abre crédito suplementar para cobertura de despesas dos programas abaixo relacionados, presidente. Projeto de lei 010 de 2020, com pareceres favoráveis das comissões. Projeto de lei 010 de 2020 está em discussão. Não havendo interesse em discutir, coloca em votação. O vereador que permanece sentado aprova, que se coloca de pé rejeita. Aprovado por unanimidade. Presidente, projeto de lei 033 de 2020, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. Esse projeto de lei tem parecer favorável das comissões, presidente. Projeto de lei, expediente 035, projeto de lei 033 de 2020, de autoria do Poder Executivo, em regime de urgência, está em discussão. Não havendo interesse em discutir, coloco em votação. O vereador que permanecer sentado aprova, que se coloca de pé rejeita. Aprovado por unanimidade. Presidente, projeto de lei 034 de 2020, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado, presidente.
Esse projeto de lei tem pareceres favoráveis das comissões. Expediente número 36 de 2020, projeto de lei número 34 de 2020, autoria do Poder Executivo em regime de urgência, está em discussão. Não havendo interesse em discutir, coloco em votação. O vereador que permanece sentado aprova, que se coloca de pé rejeita. Aprovado por unanimidade. Processo 035 de 2020, projeto de lei 035 de 2020, prorroga prazo de contratação por tempo determinado, autorizado pela Lei Municipal número 3889, de 15 de janeiro de 2019. Esse parecer tem com pareceres favoráveis das comissões presentes. Expediente número 37 de 2020, projeto de lei número 35 de 2020, de autoria do Poder Executivo, em regime de urgência, está em discussão. Não havendo interesse, coloco em votação. O vereador que permanece sentado aprova, que se coloca de pé rejeita. Aprovado por unanimidade. Processo 036 de 2020, projeto de lei 036 de 2020, abre crédito suplementar especial para cobertura de despesas dos programas abaixo relacionado. Esse projeto tem pareceres favoráveis das comissões presentes. Expediente número 38 de 2020, projeto de lei número 36 de 2020, de autoria do Poder Executivo, em regime de urgência, está em discussão. Não havendo interesse em discutir, coloco em votação. O vereador que permanece sentado aprova, que se coloca de pé rejeita. Aprovado por unanimidade. Processo 037 de 2020, projeto de lei 037 de 2020, prorroga prazo de contratação por tempo determinado, autorizada pela Lei Municipal 3904, de 29 de janeiro de 2019. Esse projeto de lei tem pareceres favoráveis das comissões presentes.
Expediente número 39 de 2020, projeto de lei número 37 de 2020, de autoria do Poder Executivo em regime de urgência, está em discussão. Não havendo interesse em discutir, coloco em votação. O vereador que permanece sentado aprova. Se coloca de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade. Presidente, projeto de resolução 013 de 2020 autoriza a mesa diretora a colocar prédio com dispensa de licitação e da outras providências. Esse projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. Expediente número 3 de 2020, projeto de resolução número 3 de 2020, de autoria da mesa diretora, em regime de urgência, está em discussão. Não havendo interesse, está em votação. O vereador que permanece sentado aprova. Se coloca de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade. Então, antes de nós passarmos o espaço destinado às explicações pessoais, nós temos que formar a comissão de recesso. Esta é a última reunião ordinária antes do recesso de fevereiro. E nos termos do artigo 83 do Regimento Interno, os líderes já nas comissões acordaram as indicações e ficam eu por ossos do ofício, como diz o ditado, vereador Léo Pereira, PSDB, vereador D'Angelo Mota, PDT, e o vereador Lazinho como suplente. Depois a secretaria vai comunicar aos vereadores da orientação referente aos encontros no mês de fevereiro.
Também, só a título de informação aqui aos vereadores, hoje o Sindicato dos Servidores Municipais oficiou a Câmara a respeito, pedindo que os vereadores fizessem contatos com os deputados a respeito da questão do IP Saúde, né? Segundo o sindicato, haveria uma possibilidade de cancelarem os convênios com os municípios. Enfim, eu passei, acho que chegou nas bancadas no final da tarde, um ofício do sindicato. Eu fiz contato com o chefe de gabinete da presidência do IP Saúde e, na verdade, já está na Assembleia um projeto de lei nesse processo, nessa convocação agora extraordinária que o governador fez, do pacote que está em votação na Assembleia. Já está em votação uma emenda constitucional que, na verdade, vai autorizar daí o convênio. Acho que houve uma confusão com relação a isso. Eles estão acrescentando, pela proposta de emenda à Constituição, a Constituição do Estado, número 285 de 2019, eles estão acrescentando no artigo 41, o artigo 41A, onde diz que o Estado manterá órgão ou entidade de assistência à saúde, aos servidores e aos dependentes, mediante contribuição na forma da lei. O IP Saúde foi criado no governo passado, no governo Sartori, mas não estava incluso na Constituição. Então houve um questionamento do Sindicato dos Servidores do Estado referente a essa possibilidade de ingresso de novos associados ao IP. O IP é uma empresa hoje, digamos assim, um plano de saúde nos moldes do privado. E no artigo esse que estão incluindo nesse projeto de lei que está na Assembleia, o artigo 41A, diz ali no parágrafo único, né, autorizando o Estado a firmar contrato para a prestação e cobertura assistencial à saúde na forma da lei aos servidores, empregados ou filiados e seus dependentes das 1. Entidades ou órgãos integrantes da administração pública direta ou indireta da União, do Estado e dos municípios. Então, está assegurado, não vamos ter, se for aprovado, né, a emenda constitucional na Assembleia, mas o chefe de gabinete do presidente do IP me disse que a tendência é que seja aprovado. Está assegurado, então, essa questão do IP Saúde aos servidores do município. Era só a título de esclarecimento. Eu já passei essas informações, inclusive, ao presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, o Gilsomar. Então, passaremos ao espaço destinado às explicações pessoais. São 5 minutos para cada vereador, pela ordem de sorteio. Pela ordem, vereador Léo Pereira, do PSDB. Palavra, vereador Léo, 5 minutos. Presidente, colegas e plateia que estão nos assistindo. Eu venho nesse espaço de explicação pessoal, até porque não fiz antes, parabenizar o Jorginho pelo grande trabalho que faz, e vim aproveitando que tenho esse espaço para te parabenizar, Jorge. Grande trabalho que tu está fazendo. Mas antes de eu te parabenizar, eu vou te dizer uma coisa. Se fosse há uns anos atrás, eu fechava a porteira e não deixava os ambientalistas entrar lá dentro do meu pátio. Porque nós não conseguíamos acertar, caminhar junto o meio ambiente e o agricultor. Nós tínhamos uma grande dificuldade, mas tu nos fez melhorar essa situação. Hoje eu tenho certeza que tu vai para o interior do município e as porteiras estão abertas. Então, é isso que tinha, tu sabe que tinha, conhece tudo também, tu sabe como funciona. Nós tinha pessoas no meio ambiente que não olhavam para o lado do agricultor. O agricultor, parece que o agricultor era um agressor, o agricultor agredia a terra, o agricultor acabava com tudo que não podia. Não é isso. Não é, tu é sensível, tu entendeu isso e tu nos deu essa confiança, que nós te ouvimos, nós vamos trabalhar junto contigo, até porque tu tem diálogo para conversar com a gente. Então isso é muito importante. Jamais nós, um agricultor, como é que diz o Paulo Pereira, eu sou vereador, mas eu sou agricultor. Então, eu como agricultor, eu vou agredir a minha terrinha que eu planto, de onde eu tiro o meu sustento? Claro que não, né, doutor Luiz? Eu vou cuidar dela também. Eu também vou cuidar
como o meio ambiente tem o interesse que eu cuide, eu também vou cuidar. Se eu não cuidar, não vou colher. O pescador que está lá pegando o pescadinho dele, se ele não respeitar, amanhã ou depois ele não vai ter o peixe na lagoa também. Ele é obrigado a fazer isso. Então, a conscientização é dos dois lados. E é o que tu sabe, faz muito bem, cara. Olha, eu sinceramente, depois que tu caiu, além desses trabalhos pelas praias, que é um absurdo, que esse era uma confusão das quais eu principalmente no interior sofria muito, e vejo caminhar como está caminhando tudo, graças a Deus, perfeitamente, né? E é devagar que as coisas têm que se ajeitar, claro que a gente entende disso, né? Mas meus parabéns, eu vim nesse espaço para te dizer isso e te dizer que não só a minha porteira está aberta, as porteiras dos agricultores estão abertas para ti. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, vereador Léo. Pela ordem de sorteio, vereador Jéder Silva, do PTB, agradece. Vereador Tony Araújo, do MDB. Com a palavra, vereador Tony, 5 minutos. Presidente André, colegas vereadores, plateia que nos acompanha nessa noite, secretário Jorge Amaro, Marcelo, também doutor Leonardo, está presente, sejam bem-vindos nessa noite, e também o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Bom, presidente, eu quero ser breve aqui, e eu quero de antemão já fazer um pedido, presidente Léo, sempre presidente nessa legislatura, hoje líder do governo, pedir que o executivo possa dar uma olhada ali na Ernesto Colares Machado, entre as ruas Bento Gonçalves e Dr. Jorge Futuro. Ali o esgoto está trancado em algumas casas ali, vieram fazer essa reivindicação para mim. Então eu quero pedir para o senhor, como líder do governo, que possa ser feito isso com mais brevidade possível, que já faz alguns dias que está tendo esse problema nas residências ali. Então que a Secretaria de Obras, Secretaria competente, possa então fazer esse serviço. E também, presidente Léo, eu venho cobrando já, acho que uns 3 meses atrás, a questão da nossa repetidora. E até agora não foi solucionado o problema. E a comunidade nos procura, e eu tenho certeza que não procura só o vereador Tony, procura os colegas, para que seja feito o conserto também com brevidade. Já faz algum tempo, e eu sempre friso isso, e a gente sabe, tem os trâmites, tem burocrático, se queimou o aparelho, a última informação que eu tive que foi para Minas Gerais, e na outra semana já estaria sendo colocado. E até agora nada, isso já faz algum tempo. Então não sei que pesando. Então a comunidade nos cobra, eu vim aqui, e eu sempre costumo dizer, nem todo mundo tem dinheiro, aporte financeiro para ter uma televisão, uma TV por assinatura, ou até uma parabólica. Então eu venho aqui mais uma vez pedir para que o executivo também possa com brevidade solucionar esse problema, vereador Léo, que já há algum tempo atrás está fora repetidor do ar. Também parabenizar o Jorginho, sim, por que não? Parabenizar. Eu costumo dizer aqui, quando o executivo tem problemas, a gente vem aqui e atacar para a comunidade vir até nós, que nem esses que eu falei agora, do esgoto e da repetidora. A gente vem aqui e cobra, dentre outras coisas que a gente já cobrou aqui, mas quando tem que elogiar, a gente tem que elogiar também o teu trabalho ali, junto com a equipe, na sua secretaria, o Marcelo, que faz parte da equipe, e todo o pessoal ali que integra. Parabenizar tu pelo grande trabalho, tem sido um diferencial junto com teus colegas naquela secretaria. Que possa continuar desempenhando, e quem ganha não é o partido A nem o partido B. Quem ganha é a comunidade de Mostardas. E também desejar, então, aos colegas um bom recesso ali. Voltaremos em março, né? Março estamos retornando. E possamos desejar
boas reuniões aí para os colegas que vão ficar nessa comissão permanente aí. Uma boa semana a todos, um bom mês de fevereiro a todos. Então seria esse, presidente. Obrigado. Nem marquei o tempo do vereador Tony. É férias, né, vereador? Vamos relevar. Vereador Ednei Machado, agradece. Vereador D'Angelo Mota, com a palavra, vereador D'Angelo. Presidente André, da mesma forma, eu quero desejar a todos os colegas um bom recesso, mês de fevereiro, né, que nós possamos, aqueles que vão viajar, enfim, que sempre saia, todos os assessores aqui da casa, aqueles que vão tirar férias, outros aqui ficarão, né? Mas a gente vai estar na comissão representativa, sempre uma vez por semana vai estar aqui, isso já é de praxe, mas desejar aos colegas boas férias e que em março nós possamos retornar novamente, né? E possamos estar ciente de tudo que virá para nós neste ano. Falamos, alguns colegas já me antecederam em algumas reuniões, estamos às portas de uma eleição municipal, todo o Brasil irá às urnas durante este ano novamente para escolher seus representantes, tanto prefeito, vice como vereadores, né? Mas que essa casa possa ter sempre teve a seriedade de conduzir os trabalhos, e eu não me lembro se foi na legislatura, não foi na anterior, eu nem era vereador ainda, se não me foge a memória, o vereador André Soares era presidente da casa no último ano, no ano eleitoral, se eu não estou equivocado, mas acho que sim. A tendência é que as coisas, e muitas vezes já teve aqui nessa casa e sempre terá os debates calorosos, pontos de vistas diferentes, até de projetos de lei, opiniões distintas. E às vezes é costume, eu principalmente, uso às vezes um tom de palavra mais forte, doutor Luiz, isso é meu e eu tento me policiar nisso, mas o que eu quero desejar aos colegas, neste recesso e no retorno dessa casa, vereador Léo Pereira, que nós possamos fazer a política, a boa política que muitas pessoas pregam. E quando eu falo em boa política, é claro que todos os vereadores e colegas aqui da casa fazem a boa política, e nós vamos colher ou não aquilo que nós estamos fazendo. Agora, o que eu não posso aceitar é que as pessoas tentem denegrir a imagem uma da outra, vereador Léo Pereira. Muitas vezes com acusação liviana, tentando levar assuntos que muitas vezes não têm fundamento nenhum, com armações, doutor Luiz, e insinuações e armações, e eu quero deixar bem claro essas pessoas que tentam armar alguma coisinha, que procure armar melhor, que procure, quando fazer uma armação de uma vida de uma pessoa, que arme uma estratégia melhor, que façam algo, vereador Tony, que tenha fundamento. Porque a mentira, ela tem a perna curta, vereador Géder. Meu avô já dizia isso há muitos anos. E esta política nós não podemos comungar. Quem vai ganhar as próximas eleições? Não sei. Alguém diz que já está ganho, outros dizem que vão ganhar. Isso é do jogo e faz parte, isso é bonito, eu não vejo problema nisso. Agora nós temos que acabar com, nós temos que dar um jeitinho no fulano. Nós vamos ter que dar um jeitinho no fulano. Isso não condiz com a boa política, isso não é bom. E isso, quem vai dizer se eu estou certo ou se eu estou errado, é a nossa população de Mostardas. Estou muito tranquilo quanto ao meu trabalho aqui nesta casa como legislador, tenho procurado fazer o que posso como legislador dessa casa, tenho me esforçado o máximo. Não tenho vergonha de dizer, e falo isso de peito aberto, tenho profissão sim, sou formado em técnico de enfermagem, mas hoje sobrevivo da política. E por isso eu procuro estar aqui cumprindo horário nesta casa. Porque quando eu não estou aqui é porque eu estou viajando e trabalhando pela minha comunidade. Eu não tenho vergonha de dizer isso. E eu não bato no peito. Profissão eu tenho, graças a Deus. Graças a Deus. E tenho procurado trabalhar muito, ido no interior, ouvir as pessoas, a realidade. Não está tudo mil maravilha, não, mas eu respeito as opiniões. Respeito as opiniões. Agora, o meu trabalho eu vou continuar seguindo aqui nessa casa.
E quem vai dizer, vereador Géder, se eu estou certo ou se eu estou errado, é o povo, é a minha comunidade que me colocou aqui. E ele que vai poder me tirar. Vai ser qualquer um do sapatinho do bico fino que vai dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu já estou careca de saber muitas coisas. E mais bonito do que eu já sou não vou ficar. Não adianta nem que eu queira. Nem que eu queira. Porque eu não tenho dinheiro para operar, para fazer nada. Então assim, o meu rosto, a minha cara, ela não vai mudar. Se alguém não gosta de mim assim, desse jeito, vai ter que me engolir assim. Porque este é meu jeito. Este vai ser o meu rosto que Deus me deu. E essa, estou concluindo em 30 segundos, senhor presidente, vai ser a política que eu vou ombrear aqui nessa casa junto com o povo de Mostardas. Que me conhece sim. Claro que me conhece. Agora tem muitas pessoas que parece que não são conhecidas. Tentam disfarçar. Às vezes a gente tenta disfarçar com corte de cabelo. Às vezes a gente tenta disfarçar com tantas outras coisas, vereador Géder. Março está chegando, a boa política está aí, e a comunidade de Mostarda sabe. Aquele que está do lado do povo, aquele que faz, quer estar em todos os lados e ser pai de todos. A comunidade sabe. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador D'Angelo. Pela ordem de sorteio, vereador Dr. Luiz. Com a palavra, vereador Dr. Luiz. Senhor presidente, colegas da casa, comunidade que nos acompanha neste momento, fazer aqui uma referência e uma lembrança que é sempre importante sobre o nosso trabalho, uma vez que sempre há mudanças, né, vereador D'Angelo Mota, e nós aqui, então, continuamos fazendo pré-natal, eu continuo fazendo pré-natal no postinho, só que nós temos ali duas agendas de trabalho, o pré-natal às 8 horas e às 10 horas temos outra agenda de trabalho para a clínica geral. Também no centro comunitário, de maneira similar, estamos fazendo duas agendas de trabalho. A das 13 horas, nas segundas e quintas-feiras de tarde, e a das 15h30. Na verdade, são dobrado o número de fichas também. É importante informar a comunidade de tudo o que acontece no sentido de melhorias na saúde, porque nós sabemos que a saúde é o palanque central de qualquer comunidade, de qualquer família e da nossa vida de maneira individual. E falar em saúde, fazer uma referência especial e um agradecimento. Hoje, assim como alguns dias atrás, paciente que vem até o centro de saúde, até informado, orientado, aliás, muito bem orientado, para o nosso querido sempre presidente do Hospital do Lazinho, nosso vereador, nosso companheiro, que trabalhou, fazendo um excelente trabalho no Hospital São Luís, não foi por acaso que chegou lá, não foi por acaso que chegou aqui. E tenho certeza que o povo está atento, está alerta e irá honrar sempre o Lazinho quando precisar de voto, porque ele realmente na saúde não tem profissão como nós, vereador D'Angelo Mota, mas nem por isso deixa de ser uma peça fundamental na saúde hoje aqui do nosso município de Mostardes. Então esses dois pacientes que estiveram interagindo conosco, nós fizemos assim como fizemos para sua esposa, há poucos dias no centro comunitário, nós fizemos o que sempre nós procuramos fazer. Então, agradecer ao Lazinho, dizer a ele que, com certeza, essa experiência do Hospital São Luís que ele teve como presidente do hospital, quando eu era diretor do hospital, fui diretor 3 vezes aqui do Hospital São Luís, diretor técnico 2 vezes, que é o responsável médico geral do hospital, e depois diretor clínico eleito pelo voto direto dos médicos. Então, essa passagem dá para perceber que foi crucial não apenas para a vida política do nosso querido vereador Lazinho, mas para ele como ser humano, como um todo, como aprendizado geral. Então ele tem sido uma peça fundamental, não é só nos churrascos de festa, que ele participa de maneira brilhante com a sua equipe, assim junto com o vereador D'Angelo, tantos outros assadores, a equipe dele que trabalha junto com ele, interagindo no trabalho e levando aí, patrocinando condições para que as comunidades regionais, locais, possam implementar as festas fundamentais, uma vez que nós temos um calendário de festas no município, que não é pequeno, é bem expansivo. E mais uma vez, então nós parabenizamos o Lazinho duplamente nesta noite. Desejar a todos um bom recesso, dizer que nós estamos aí, na rua, como sempre, meu consultório não tem teto, é onde me enxergar. Sempre eu digo, se for para ajudar, qualquer lugar é lugar. E de preferência, de maneira toda especial,
quando a pessoa merece, nós, dizia Jesus, a gente faz um pouquinho mais. Seria isso? Muito obrigado, vereador Dr. Luiz. Palavra com o vereador Adelino Silveira, do PDT. Com a palavra, vereador Adelino. Presidente, colegas vereadores, plateia que nos assiste, uma boa noite. Mas, presidente, não podia deixar de vir aqui, me somar aos meus colegas para elogiar o nosso grande amigo Jorge Amaro, belo trabalho que ele está fazendo pela comunidade. Isso é fruto que tu mesmo vai colher mais adiante também, Jorge, por estar fazendo o que é bom para a comunidade, para o povo mostardense. É muito importante. E também o Marcelo, também, é um grande parceiro, né? Que está sempre junto com vocês e enxergando o que está certo e está errado. Como a gente esteve conversando agora mesmo ali sobre a respeito do escoamento ali da Estrada da Praia, é uma coisa que só numa conversa que a gente teve nisso aí, a gente vê quanto é valioso ver as pessoas querer se envolver pelo município. Parabéns, Jorge. Parabéns, Marcelo. E também queria cumprimentar meu amigo Leonardo, um amigão de muito tempo, que está nos visitando nessa noite, nessa casa aqui. E, presidente, eu queria fazer um pedido para o nosso líder do governo aqui, o Léo, para que desse uma olhada lá na Praia da Solidão, para roçar um pouco das ruas lá, que o pessoal estão pedindo lá. A grama está muito alta, para ele dar uma olhada para nós. Não é muita coisa, mas o pouco que fizer, sabe que o povo fica contente e agradece. Também cumprimentar meus colegas, até a mim mesmo, pelo recesso. Vamos sair agora. E deixar bem claro que o meu telefone está sempre à disposição. Eu sairei de recesso, mas estarei sempre atento para o que precisarem. Então, eu quero deixar uma boa noite a todos e bom recesso. Muito obrigado, vereador Adelino. Vereador Lazinho Costa, do MDB. 5 minutos, vereador Lazinho. Senhor presidente, colegas vereadores, plateia principalmente. Eu não quero ser diferente dos meus colegas. Quero dar os parabéns ao Jorginho, Marcelo, Leiloeiro, toda a tua equipe, Jorginho. Isso é bonito a gente vir aqui, o troço, quando está funcionando, ter de coração e elogiar as pessoas que merecem. Então, cara, tu e Marcelo, toda a tua equipe, estão de parabéns pelo trabalho. Continua assim como está, a pessoa tem a ganhar. É isso que eu me refiro. O que é bom tem que se falar. Interessa quem seja, o partido que for. A gente está aqui para as coisas certas. Eu sou uma pessoa humilde, vocês sabem. Não tenho estudo, mas conheço o trabalho e sei o que é certo e o que é errado. Então, meus parabéns. Que Deus te ilumine, tu e a tua equipe. Um dia, tu vai colher frutos que estás plantando. Será muito bem grato à nossa comunidade. Só tenho a agradecer o teu trabalho, a tua dedicação, toda a tua equipe pelo nosso município. Então, mais uma vez, meus parabéns a ti e a toda a equipe. Mas, senhor presidente, eu quero daqui deixar registrado que hoje a minha equipe, amigos do churrasco, lamentável, perdemos um companheiro. Deus levou meu parceiro, meu irmão, Albanir, faz parte, mais de 10 anos, assando churrasco na nossa equipe, doutor Luiz. Então, é um registro, Adnei, uma pessoa que nem eu, humilde, mas de coração muito bom, sempre ajudando a todos que falavam com ele, junto comigo, a gente sempre em toda a comunidade, fazendo bem ao nosso município. Então, quero deixar registrado o meu sentimento, todos os familiares deles, um excelente ser humano que Deus levou. Nós todos temos a nossa hora. Então, a hora dele chegou, que Deus está ao lado dele, ele merece todo o nosso carinho, toda a nossa dedicação. Eu quero deixar aqui registrado, em nome da minha equipe, amigos do churrasco, porque ali, doutor Luiz, a gente não ganhou um centavo. Faz mais de 20 anos que eu faço esse serviço. Então, eu dedico isso ao meu município. Eu sei que é simples, mas é de coração que a gente faz. Então, eu tinha como, André, como teu pai foi, eu fiquei do lado, junto sempre, e estou aqui. Então, a gente tem que dizer do nosso amigo que Deus levou. Isso aí é muito importante para o nosso município, as pessoas assim, com todo o caráter que nem ele tinha com nós. Então, eu quero também desejar um bom recesso a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês, onde vocês estiverem, que sempre esteja junto, paz no coração com Deus,
em todos nós, que sejam sempre felizes. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Obrigado, vereador Lazinho. Vou pedir ao vereador Léo que assuma a presidência para que eu possa usar a tribuna. Presidente Léo Pereira, colegas vereadores, plateia que nos acompanha aqui nas suas residências. Oi, Léo. Aí. Não, deu certo, deu certo. Não, é rápido. Eu só quero usar a tribuna, na verdade, na noite de hoje, para fazer uma referência ao concurso que aconteceu, doutor Luiz. Eu sempre lhe cito quando falo, porque somos colegas, servidores do município, concursados. Aconteceu ontem, depois de 7 anos, né? Nós tivemos concurso 2011, 2012, e depois tivemos aí um longo período sem realização de concurso público. E ontem nós tivemos um concurso, aí mais de 1.500 pessoas estiveram fazendo as provas. No turno da manhã, inclusive, a escola Marcílio Dias foi utilizada pela grande quantidade de candidatos. Eu estive acompanhando, a secretária Laís Teixeira montou, digamos, um gabinete de acompanhamento durante todo o dia, e eu estava no Balneário Mostardense e vim até a cidade, até por uma questão não só de amizade com a secretária, mas de companheirismo ali, oferecer meus préstimos e estar junto nesse momento tão importante para Mostardas, que foi a realização desse concurso. Hoje saiu o gabarito, já tem gente feliz, tem gente triste, tem gente assustada, tem de tudo um pouco, mas o que importa é que o concurso público foi realizado, um grande número de candidatos, um expressivo número de candidatos. Os restaurantes que abriram, não foram todos que abriram domingo, tiveram um movimento absurdo. Eu almoço todos os dias aqui no Kika, e hoje conversando com ele, e ele disse: eu vi que tu saiu sem almoçar. Eu digo: eu almocei no teu concorrente, porque lá tinha menos gente do que aqui. Ele disse muito contente também com o movimento que teve, e que valeu muito a pena ter aberto o restaurante no domingo para atender as pessoas que vieram de fora, principalmente fazer as provas. Mas ressaltar que não houve nenhuma intercorrência, nenhum problema, graças a Deus, durante o dia de aplicação de provas, tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde. Ocorreu tudo de maneira muito tranquila e muito organizada, portanto, não só por parte da comissão, e aqui eu quero citar a Tanara, a Mary e a Lu, que são minhas colegas da Secretaria de Administração, a Luciene Marques, são minhas colegas da Secretaria de Administração, que formavam a comissão de organização do concurso. Muito bem organizado pela parte delas, porque a empresa só foi organizada porque o termo de referência para a realização do concurso estava de acordo com um concurso de qualidade. Então eu queria aqui fazer esse registro e louvar a realização desse concurso público, porque só quem, né, doutor Luiz, como nós somos servidores da prefeitura, sabem o quanto está fazendo falta pessoal, secretário Jorge Amaro, em várias secretarias, né? Eu conto sempre que quando entrei no setor de compras, lá em 2005, nós éramos 8 colegas concursados. Hoje, somos 3 concursados no setor. Então, quanta gente saiu, né? E o quanto aumentou de serviço nesse período, vereador Léo Pereira. Mas é claro que eu queria aqui também agradecer aos vereadores nesse primeiro mês aí de parceria frente à presidência da Câmara Municipal, e desejar, é claro, que também a todos um bom recesso, dizer que aproveitem esse período para refletir, porque teremos sim um ano eleitoral pela frente, né? E eu aqui na presidência da casa, é a minha terceira presidência, e estou encerrando a minha passagem por essa casa na presidência com muito orgulho. Não tenho dúvida nenhuma que se tiver que intervir, tiver que
agir, digamos assim, para conter alguma questão que não esteja de acordo com o funcionamento da casa, eu vou fazer sem a menor dúvida nenhuma. Os vereadores conhecem e sabem o meu jeito de agir. Então eu queria pedir que os vereadores reflitam nesse período de recesso, nesses 30 dias que teremos aí de recesso das reuniões, porque o vereador D'Angelo falou que está sempre à disposição, e todos os vereadores. As pessoas às vezes acham que a gente trabalha só segunda-feira das 7 às 9, às 8, às 8h30, dependendo do dia, né? O vereador é 24 horas, não tem essa, porque na porta do vereador, eu estou concluindo, presidente, na porta do vereador que as pessoas batem para se socorrer de alguma questão. Então, que a gente possa, no nosso retorno, retornar tranquilos, né, com menos questões pessoais e com mais questões de interesse público, de interesse da coletividade, que eu acho que é esse, na verdade, o papel da Câmara de Vereadores. Vereador Dr. Luiz, muito obrigado, uma boa noite a todos. E eu vou arrumar uma erva pura folha para não me engasgar mais, né? Porque essa aqui está muito fina. Encerramos a presente reunião com a graça de Deus, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, na sede da Câmara Municipal de Mostardas, no dia 2 de março, segunda-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.